Esse primeiro turno já entrou para a história do Brasileirão, meu irmão. Não tem jeito, 2023 já tá na história. Recordes históricos foram batidos. Se a briga pelo título tá fraca, a briga pelo G4 é uma das maiores da história. Nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo o que rolou no primeiro turno do Brasileirão e ver também o que cada time precisa fazer para chegar ao título, para garantir vaga na Libertadores e também para fugir do G4. É a retrospectiva do primeiro turno do Brasileirão. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Se você ainda não conhece o canal, aqui é a mais nova casa do futebol brasileiro no YouTube. Se você ama futebol, acaba de achar o canal certo, estamos rumos à meta de 20 mil inscritos aqui no canal, então a sua inscrição é muito importante para o nosso time. Clica no botãozinho, inscreva-se aqui embaixo e vem para o nosso time. Esse aqui é o vídeo que eu prometi a vocês com a retrospectiva do primeiro turno do Brasileirão 2023. Vamos ver tudo o que aconteceu de importante e depois vamos falar dos números, o que cada time precisa fazer para atingir o seu objetivo nessa temporada, seja ele o título, seja ele uma vaga na Libertadores, ou seja pré-Libertadores, ou escapar do rebaixamento que muita gente está correndo risco, né? Se você não se lembra, o Brasileirão começou no dia 15 de abril, ou seja, tá rolando já há mais de 4 meses, né? Passou muito rápido, pelo amor de Deus. E 2 jogos abriram o campeonato. Palmeiras recebeu o Cuiabá e o Fluminense visitou o América. O primeiro gol do campeonato foi marcado pela joia do Palmeiras, joia do nosso futebol brasileiro. Endrick fez o primeiro gol do campeonato com 4 minutos de Brasileirão rolando só, né? Palmeiras venceu esse jogo aí do Cuiabá por 2-1 e o Fluminense venceu o América por 3-0. Inclusive, o Fluminense foi o primeiro líder do Brasileirão após a primeira rodada. 9 times tinham feito 3 pontos, mas o Fluminense tinha o melhor saldo de gol junto com o Flamengo, mas no critério de menos cartões, o Fluminense ficou com a primeira liderança da história desse campeonato. E também continuou na liderança após a segunda rodada, quando só 2 times mantiveram o 100% nos 2 primeiros jogos. Além de Fluminense, o Botafogo já aparecia ali com 2 vitórias, mas o Fluminense tinha um saldo de 5 gols contra só 2 gols do Botafogo. Mas isso mudaria na terceira rodada, já que o Fluminense tomou uma jambrolhada, perdeu para o Fortaleza lá no Castelão e o Botafogo engatou a terceira vitória seguida, assumiu a liderança. Liderança essa que o Botafogo nunca mais largou até o final do primeiro turno. A título de curiosidade, tá? A pior colocação do Botafogo nesse campeonato foi em oitavo colocado, e foi na primeira rodada, né? O Botafogo venceria depois desses 3 primeiros jogos, venceu mais 2 jogos seguidos antes de perder a primeira partida, que foi uma partida de virada para o Goiás, né? O Botafogo saiu na frente e tomou 2-1 jogando lá na Serrinha, foi na 6ª rodada esse jogo. Mas o Botafogo seguiu na liderança mesmo com essa derrota, e essa foi só a segunda vez que um time venceu os 5 primeiros jogos do Brasileirão. A outra vez tinha sido São Paulo em 2011. Esse é o recorde, 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas. Nunca nenhum time conseguiu ganhar 6 jogos nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão, tá? Depois disso aí o Botafogo seguiu vencendo muitos dos seus jogos, empilhou vitória, foi se distanciando cada vez mais e mais de todos os seus concorrentes ao título e deixou uma briga muito forte pelo G4 para trás, meu irmão, porque briga pela liderança nesse momento não há. Hoje o segundo turno começa com uma briga surreal pelo G4, mas o título parece que já tem dono nesse momento aqui. O Botafogo fechou o primeiro turno com recorde da história, melhor campanha da história, melhor campanha de todos os tempos do primeiro turno do Brasileirão, com 20 times na era dos pontos corridos. Já são 17 campeonatos e agora 17 campeonatos dessa forma, né, com 20 clubes de pontos corridos. E agora o recorde pertence ao Botafogo, que fez um primeiro turno com 47 pontos, 15 vitórias em 19 jogos, 2 empates e 2 derrotas. A título de curiosidade aqui novamente, além do jogo perdido por Goiás, o outro time que venceu o Botafogo foi o Atlético Paranaense, jogo que foi realizado na Liga Arena, foi 1-0 para o Atlético. O Botafogo venceu todos os seus jogos dentro de casa no primeiro turno, conseguindo um novo recorde também. É o primeiro time a vencer todos os jogos do turno como mandante. O Botafogo tá incrível. Agora vamos aos números gerais dos times no Brasileirão. O time que mais venceu foi o Botafogo, com 15 vitórias, como eu já falei. Em segundo vem o Grêmio, que venceu 10 vezes mais em 18 jogos, já que o Grêmio tem um jogo atrasado para ser realizado contra o Corinthians. O melhor ataque foi o do Botafogo, com 35 gols marcados. O segundo melhor é Palmeiras, com 34. A melhor defesa também é do Botafogo, que sofreu só 11 gols. A segunda melhor defesa foi a do Cruzeiro, que sofreu só 16 gols. Isso aqui é uma estatística interessante, tá? O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa. O time que menos venceu foi o América, que venceu só 2 jogos, em 18 também, porque ele também tem um jogo a menos contra o Vasco. Venceu só Fortaleza e Corinthians jogando dentro de casa.
O time com pior ataque do campeonato é o Vasco. Marcou só 14 gols em 18 jogos. A pior defesa é a do Curitiba, que tomou 36 gols, meu irmão. Quase 2 gols por jogo de média. Péssimo turno do Coxa. E esses foram os números gerais. Agora eu vou dividir a tabela em dois, beleza? Entre a primeira página, que é a galera que tá ali, são os 10 primeiros colocados, e a segunda página, que são os 10 últimos colocados, beleza? Vamos começar pela segunda página, vamos aos times que mais ficaram na lanterna do Brasileirão. Só 3 times ocuparam essa posição. O Vasco ficou 2 rodadas na lanterna. O América Mineiro, que é o atual lanterna ao final do primeiro turno, passou 8 rodadas nessa posição. E o Curitiba é o time que mais tempo ficou segurando a lanterninha, foram 9 rodadas. Agora os números de Z4, tá? Times que mais ficaram no Z4. Flamengo passou uma rodada lá. Cuiabá ficou 2 rodadas, Bahia ficou 3 rodadas na zona da degola. 3 rodadas na zona da degola. O Santos, que está nesse momento no Z4, passou 4 rodadas ao todo, assim como o Corinthians, né? Os dois tiveram em 4 momentos na zona de rebaixamento. E os 4 times que mais tempo ficaram por lá foram Goiás com 11 rodadas, Vasco com 13 rodadas e América e Curitiba passaram absolutamente todas as rodadas dentro da zona de rebaixamento. 19 rodadas por lá. Nunca viram a luz do dia nesse primeiro turno, né? Vamos agora ao que cada um desses times precisa fazer para escapar do Z4, né? Um número confiável nos últimos anos é 44 pontos. Pode ser que nesse ano o número de cortes seja menor, né? Algumas projeções dizem entre 38 e 39 pontos. Mas aqui nesse vídeo vamos trabalhar com o número seguro, que são 44 pontos, né? A gente sabe que 44 pontos salva. Hoje o 11º colocado é o Fortaleza com 26 pontos, então precisa fazer mais 18 nesse segundo turno, o que dá um aproveitamento de 31%. A vida do Fortaleza está tranquila nesse momento, né? O 12º colocado é o Cruzeiro com 24 pontos, precisa de mais 20, um aproveitamento que já sobe para 35% nesse segundo turno. 13º vem o Inter, que não tem feito um bom campeonato, tem os mesmos 24 pontos do Cruzeiro, então se repetem as estatísticas. O Corinthians vem em 14º com 23 pontos, precisaria de mais 21, mas em 20 jogos o Corinthians tem um jogo a menos, como eu já falei, e salva com aproveitamento de 35%. Goiás fechou o primeiro turno com 22 pontos e precisa reproduzir essa campanha no segundo turno, então é manter os mesmos 38% de aproveitamento. Agora a situação começa a dificultar porque o Bahia fez só 18 pontos, precisa de mais 26 para não ter chance de queda. Isso dá um aproveitamento de 45% para você ter uma noção. Esse é o aproveitamento do 11º colocado, que é o Fortaleza, né? Agora a galera que tá lá no Z4, tá? Primeiro o Santos, que tá em 17º e tem os mesmos números do Bahia, né? Precisa de 45% também para se salvar. Em 18º vem o Curitiba com apenas 14 pontos. Uma estatística para vocês, nunca nenhum time que fez menos de 15 pontos no turno conseguiu se salvar. E o Curitiba precisa de mais 30, um aproveitamento de 52%. Precisa ter a 7ª ou 8ª melhor campanha nesse retorno para se salvar. Tá difícil pro Coxa. Em 19º temos o Vasco, que conta com a peculiaridade de ter um jogo a menos. Então são 60 pontos em disputa para o Vasco e não 57 como os outros. Nesses 60 pontos, o Vasco, que só fez 13 até esse momento, precisa de mais 31, aproveitamento de 52% também. E em 20º vem o América, que tem esse jogo a menos, que inclusive é contra o Vasco, né? Jogo muito importante. O América só fez 10 pontos, precisa de mais 34 em 60 possíveis, o que dá um aproveitamento de 57%. Hoje é um aproveitamento que é um pouco melhor do que o Flamengo, tá? Que é o 4º colocado. Ou seja, para o América se salvar, tem que fazer uma campanha de G4 nesse retorno. Vamos para a parte alta da tabela agora, né? Vamos aos números felizes, a galera que tá lá em cima, né? Só 2 times foram líderes nesse campeonato. Fluminense, bons tempos, né, Fluminense? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Fluminense ficou 2 rodadas como líder, foram as 2 primeiras, e o Botafogo ficou 17 rodadas desde que assumiu na terceira rodada. O Fogão não largou mais da liderança. Os times que mais ficaram no G4, 11 times passaram por lá nesse turno. O Inter ficou 1 rodada, Atlético Paranaense, Cruzeiro e São Paulo ficaram 2 rodadas, Fortaleza passou 3 rodadas entre os 4 melhores, o Atlético Mineiro ficou 4 rodadas, aí vem Fluminense com 7 rodadas no G4 e os 4 times que mais ficaram por lá. Grêmio com 9 rodadas, o Grêmio só entrou na nona rodada pela primeira vez, tá? Ficou 9 rodadas, o Flamengo ficou 11 rodadas, Palmeiras ficou 17 rodadas e o líder Botafogo ficou 18 rodadas. Como eu já falei aqui no vídeo, o Botafogo só ficou fora do G4 na primeira rodada, né? Agora vamos aos números para título e Libertadores.
dos 10 primeiros times, obviamente, ali da primeira página, como eu falei pra vocês. Como eu também falei pra vocês em outro vídeo aqui no canal, nunca antes um time que fez pelo menos 75 pontos deixou de levantar a taça. Então esse é o nosso número alvo para título, 75 pontos. E para G4 o nosso número alvo vai ser 65 pontos, beleza? Então bora lá. O 10º colocado, o Atlético Mineiro, tem 27 pontos, precisa de mais 48 nesse segundo turno, se quiser brigar por liderança, né, por título. São 84% de aproveitamento no segundo turno, precisa superar o aproveitamento absurdo do Botafogo atual para ter chance de título, né? Para G4, o Galo precisa de mais 38 pontos, o que dá um aproveitamento de 67%, é bastante coisa também. O 9º colocado é o São Paulo, que tem os mesmos 27 pontos, então repete as estatísticas do Galo. Em 8º vem o Curitiba com 28 pontos, para título dourado precisa de mais 47, 82% de aproveitamento, e para G4 são 37 pontos, tá? Um aproveitamento de 65%. O Fluminense, meu Fluminense, tem 31 pontos, se quiser ser campeão precisa fazer mais 44 pontos, um aproveitamento de 77%. Para ficar no G4 é um pouco menos, é um cenário mais plausível para o Fluminense, são só 34 pontos, algo em torno ali de 60%, é o aproveitamento do Grêmio hoje, né? Em 6º colocado a gente tem o Atlético Paranaense com os mesmos números do Fluminense, vamos repetir então as estatísticas. Em 5º vem Bragantino com 32 pontos, um pontinho a mais que os outros dois. Para título, Braga precisa de 43 pontos. E para G4, 33 pontos, ou 75% e 58% respectivamente. Agora, a galera que está no G4, tá? O Flamengo tem os mesmos números do Bragantino, então se quiser levantar a taça, precisa melhorar o seu rendimento em 20%, tá? Vamos ver. Na 3ª posição vem Grêmio, que tem a peculiaridade também de ter um jogo a menos. Então hoje o Grêmio tem 33 pontos, precisa fazer mais 42 em 60 possíveis para ter chance de ser campeão. Um aproveitamento de 70%, começa a ser algo um pouco mais viável, né? Mas ainda assim muito difícil. Para confirmar a vaga no G4 aí é algo mais tranquilo, são 32 pontos ou um aproveitamento de 53%, tá? Vice-líder Palmeiras tem 34 pontos, precisa de 41 para sonhar com o título, são 72%. É maior do que a do Grêmio, porque o Palmeiras tem um jogo a mais, né? E para G4 são 31 pontos ou 54% de aproveitamento. E o super líder Botafogo tá muito na frente de todo mundo, tá em outro planeta, precisa fazer só mais 28 pontos nos 57 que faltam para levantar a taça, um aproveitamento de 49%, ou seja, hoje esse aqui é o aproveitamento do 8º lugar, o Cuiabá. Se o Botafogo fizer a 8ª melhor campanha nesse campeonato, nesse segundo turno, ele já levanta a taça, tá? Para confirmar a vaga no G4, então, falta isso aqui. São 6 vitórias, 18 pontos, isso dá 31%, é o aproveitamento do Santos, que hoje está no Z4. Ou seja, o campeonato está caminhando para ser um campeonato que vai acabar mais cedo na história dos pontos corridos, pelo menos na disputa pelo título, né? E você, meu amigo, que está aqui comigo nesse vídeo, comenta aqui embaixo quem você acha que vai ser o campeão do segundo turno, tá? Ou seja, quem vai fazer a melhor campanha nesse segundo turno. É muito difícil palpitar nisso, eu quero saber sua opinião, mas eu acho que um time que vai surpreender é o Corinthians, tá? Não sei se vai ser o melhor, mas eu acho que vai bem nesse segundo turno. Amanhã começa o segundo turno, então vamos ficar atento a todos os jogos. Muita coisa muda, sempre muita coisa muda no segundo turno, né? Os times começam a dar mais a vida. Na história recente, muita coisa muda. Amanhã tem um vídeo de pré-rodada com todos os favoritos da rodada, então se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo. Não sai desse vídeo sem antes deixar sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo, tu é muito brabo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!